Você se considera uma pessoa confiante, segura, que acredita na sua capacidade? Ou não? Ou você acha que pode melhorar? Então fica comigo que hoje eu vou falar sobre como se tornar mais confiante e deixar a insegurança para trás de uma vez por todas. Eu sou a Thaís Torquato, psicóloga, terapeuta cognitiva comportamental, e esse é o meu canal Me Ajuda Psi, um canal que nasceu com a missão de te ajudar a viver o seu melhor emocionalmente, viver uma vida mais leve de forma mais significativa. Autoconfiança é o julgamento que você faz sobre sua capacidade de lidar com os desafios da vida. Mas presta atenção aqui, não tem nada a ver com conseguir ou saber fazer tudo, mas acreditar na sua capacidade de realizar ou na sua capacidade de aprender a realizar, eu já explico. Tá? A autoconfiança é um pilar super importante para uma autoestima adequada, uma autoestima saudável, ou seja, para ter uma boa reputação com a gente mesma. Eu fiz um vídeo explicando melhor a autoestima, como ela é formada, e aí eu vou deixar esse vídeo na descrição para você entender o que eu tô falando. Agora, voltando para a autoconfiança, se ela é o seu julgamento sobre a sua capacidade, acaba sendo uma percepção subjetiva, é o seu próprio julgamento. Ou seja, tem a ver com a sua crença de capacidade. O que eu tô querendo dizer com isso, afinal de contas? Que nada adianta os outros te falarem o quanto te acham segura, o quanto te acham boa, se você não percebe isso. E pode ser até que você já tenha escutado comentários nesse sentido, elogios em relação às suas capacidades, e você nem acredite, pois não se vê dessa forma. Já aconteceu com você? Então é importante frisar que a autoconfiança não é se achar superior aos outros, também não é se achar 100% em tudo, mas encarar os desafios da vida e buscar recursos necessários para isso. Ou seja, acreditar em si é importante sim, mas não é a única coisa para você ter uma crença saudável de capacidade. Eu gosto de dizer que para ter autoconfiança você precisa somar os seguintes fatores, tá? Presta atenção, acreditar em você mesma, se desenvolver para realizar e agir. O que eu tô querendo dizer com isso? Antes de eu explicar, se você tá curtindo esse vídeo, esse tema, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, combinado? Então, eu vou te dar um exemplo sobre o que eu tô falando. Imagina aí que você queira pilotar um avião sem nunca nem ter entrado na cabine de um, sem saber absolutamente nada sobre pilotar. Vai adiantar eu dizer pra você, vai lá, acredita em você, você pode, você consegue, é só você entrar na cabine e pilota? É só acreditar? Seria um absurdo total, né? Claro que é importante acreditar em si mesma e entender que você pode sim conseguir, mas que precisa também buscar os recursos, buscar aprender sobre isso. Que aqui no exemplo seria o quê? Você aprender toda a parte técnica, toda a parte teórica, desenvolver as habilidades comportamentais, não só as técnicas, mas as comportamentais também necessárias para ser um bom piloto. Só que não adianta só aprender e nunca tentar executar. Então tem a parte da prática também, agir, ir para ação, né? Ir para as aulas práticas, digamos assim, fazer voos, ter horas de voos. Então, para ficar bem claro, para aumentar a sua autoconfiança, você precisa desses 3 passos, né? Como eu falei antes, acreditar em você, mas não num sentido vazio, como eu já tinha, acho que isso tá bem claro, né? E para te ajudar nisso, você precisa conhecer e valorizar suas características fortes, porque você só vai acreditar em você mesma se você tiver evidências disso. E para você ter evidências, você precisa reconhecer as suas vitórias. Então, uma dica aí de exercício, se for difícil isso para você, pense nas 3 situações desafiadoras que você passou na sua vida e que conseguiu superar, e anote pelo menos 3 características suas que foram essenciais para você conseguir superar esses desafios. Por exemplo, né, o meu comprometimento naquela situação, minha perseverança, minha organização, minha comunicação, seja lá o que for. Segundo ponto, ter clareza de que recursos você precisa para lidar com a situação que você enfrenta. O que você precisa aprender?
O que você poderia desenvolver? Quem poderia te ajudar com isso? Se faça essas perguntas, assim como no exemplo que eu dei de pilotar um avião. Mas pode ser também para coisas menores, né? Como, por exemplo, eu preciso melhorar meu conhecimento de Excel para poder fazer relatórios melhores no meu trabalho. Você pode usar isso para qualquer coisa que você precise desenvolver na sua vida. Pense em como pode desenvolver, o que vai precisar, etc. E o terceiro, montar um plano de ação e agir. Se permitir experienciar as coisas, não fugir. Talvez você se sinta insegura diante de uma situação. Por exemplo, né? Vou dar um outro exemplo. Você foi convidada para apresentar uma ideia lá para o seu gerente. E você pensa, já que vem a insegurança aí, que você não é capaz, você acaba se sentindo ansiosa. E aí inventa uma desculpa e passa essa tarefa aí para um colega, para outra pessoa. Na hora pode vir um alívio. Isso é o que a gente chama na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, de esquiva experiencial, uma fuga. O problema é que se você não enfrenta os seus desafios, você fortalece a crença de incapacidade. Eu não consigo mesmo, não consegui nem apresentar a ideia. E aí você não consegue nem ver o que aconteceria na realidade para ter outras evidências. Então é necessário sim se desafiar, aos poucos, um passo de cada vez, dentro de um planejamento, mas sem fugir. Sem fugir. Agora, atenção, existem coisas que você precisa ter cuidado, né? Como pensamentos distorcidos que não são baseados na realidade, que te dizem, por exemplo, que você não é capaz, né? Crenças de incapacidade aí que tem muito a ver com insegurança. Cada vez que você reforça essa crença de que não é capaz, de que não vai conseguir, é como se você tivesse com um freio de mão mental puxado aí, reforçando a sua sensação de insegurança. Então, substitua essa frase quando ela aparecer na sua cabeça por esse jeito de pensar não é saudável. Ninguém é totalmente capaz ou incapaz. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou avaliar o que eu preciso, como a gente falou nos passos, né? Outro pensamento que é muito ruim é não vai dar certo. As pessoas que não confiam na sua capacidade acabam antecipando o próprio futuro de forma negativa. Só que pensa comigo, se você já começar dizendo que não vai dar certo, provavelmente você não vai se empenhar para aquilo acontecer, você não vai se motivar, não vai se dedicar. E aí, as chances de dar errado é muito maior. É a tal profecia autorrealizável, como a gente chama também na psicologia. E o que é a profecia autorrealizável, né? A gente tem um pensamento, esse pensamento faz a gente agir de determinada forma, não se empenhando, muito provavelmente você vai ter um resultado negativo que vai reforçar aquele pensamento. Fez sentido? Então, sempre avalie a realidade e verifique se as suas previsões têm fundamentos, se elas fazem sentido, combinado? Eu espero que esses 3 passos te ajudem a se tornar aí mais confiante. Para lembrar uma coisa muito importante, uma pessoa autoconfiante não precisa saber tudo, mas ela toma as rédeas da sua vida sem esperar que os outros façam por ela. Ela encara os seus erros como aprendizados e é proativa e age. Se você quiser ter acesso a mais conteúdos como esse, de autoestima, autoconhecimento, inteligência emocional, me segue no meu Instagram, @ThaisTorquatopsicóloga. Eu vou adorar te ter por lá. Me conta o que você achou desse conteúdo, escreve aqui nos comentários. Obrigada e até o próximo vídeo.